E aí pessoal, tranquilo? Meu nome é Matheus Apolinário, eu sou desenvolvedor de software e eu produzo conteúdo no canal CodeZone XT. E nesse vídeo do canal da KingHost eu vou te mostrar como você configura o seu servidor VPS da KingHost para você subir o seu site. O resultado esperado ao final desse vídeo será você subir um servidor HTTP, que no caso vai ser o Nginx na nossa VPS, e expor o nosso site. Ah, e lembrando que um pré-requisito para você continuar seguindo o tutorial é você já ter contratado o seu servidor de VPS da KingHost. Então, se você ainda não cumpriu esse pré-requisito, corre lá no site da KingHost e selecione a VPS com a configuração que melhor atenda a sua demanda. Então, depois de cumprir esse pré-requisito, vamos pro vídeo. Então vamos lá. O primeiro passo, depois da gente contratar nosso VPS e tudo mais, seria entrar no nosso painel, que já vai estar nosso VPS lá. Seria painel.kinghost.com.br. A gente faz o nosso login com a conta que a gente adquiriu a VPS rapidamente. Aguarda um pouco, depois que a gente fizer o login, a gente já vai ter acesso a um aviso que a gente precisa de configurar nosso servidor VPS, que foi o que a gente adquiriu, né? Que é a gente contratou esse VPS. Primeiro a gente clica no botão configurar. Antes de tudo, o primeiro passo depois para a gente começar a nossa configuração seria atribuir um nome à nossa VPS. O nome seria como se fosse um identificador do nosso VPS, mas a gente pode alterar ele depois. Vou colocar Matheus Ió. Clicar em continuar. Aqui a gente pode selecionar o tipo de sistema operacional que a gente quer. Existem sistemas operacionais que estão em diversas versões diferentes. Temos alguns templates aqui, como o template de Ubuntu, já com o Nginx já preparado pra gente. Mas como eu quero mostrar para vocês como que configura do zero, instalando na mão o Nginx, eu não vou selecionar essa versão, mas você pode já colocar esse template. Existem diversas outras distribuições do Linux aqui. Como eu contratei o sistema operacional, a VPS, com o sistema operacional Linux, existem diversas distribuições dentro do Linux, então a gente pode selecionar aqui. Se você tivesse contratado uma VPS Windows, não teriam essas distribuições, porque é outro sistema operacional. No nosso caso, eu vou acabar selecionando o Ubuntu 20.04 LTS, que é uma versão mais estável do Linux, e depois eu vou clicar em continuar. Nesse ponto a gente pode configurar a forma que a gente vai acessar o nosso servidor VPS. No caso, a gente tem duas possibilidades. A primeira seria usando a nossa chave SSH, que a gente colocaria uma chave que identificaria o nosso computador, ou seja, a gente colocaria o nosso computador em uma espécie de whitelist dentro da VPS, ou seja, a VPS reconheceria o acesso do nosso computador a ela. E o segundo seria por senha. Por senha é muito simples, a gente define uma senha de acesso e a gente consegue conectar na nossa máquina. Para esse tutorial eu vou utilizar por senha mesmo. Enfim, eu vou criar uma senha aqui e vou clicar em continuar. Vou selecionar uma senha bem simples. Pronto, já coloquei uma senha que eu considero segura e eu vou para o próximo passo aqui. Existem também uma central de ajudas aqui, onde você pode encontrar facilidades, encontrar tutoriais que vão te guiando, até mesmo para você colocar sua chave SSH. Aqui na central de ajuda, a gente pode pedir ajuda, política de senhas e tudo mais. Mas vamos continuar. Ele vai passar por um processo de configuração e depois ele já vai mandar a mensagem pra gente que está quase pronto. A gente só tem que aguardar um tempo de 10 a 30 minutos que ele indica ali, pra gente já receber o nosso servidor totalmente configurado e usável.
já rodando para a gente fazer as nossas configurações. Aí uma coisa interessante é que você pode ou aguardar aqui nessa tela ou você espera o envio do e-mail. E também é uma coisa bem interessante que você não precisa de ficar aguardando essa tela. Você também pode, em gerenciar VPS, já verificar as configurações do seu VPS. Por exemplo, aqui a gente já tem o nome que a gente atribuiu, a gente já tem a quantidade de gigas que a nossa VPS tem, o sistema operacional que a gente selecionou um pouco atrás, a quantidade de espaço no disco e tudo mais. Mas quando já estiver pronta a nossa VPS, eu volto. Bom, voltamos aqui. Eu recebi o e-mail. Este e-mail que você vai receber quando terminar o processo. E você pode voltar. Esse processo demora... Pra mim demorou uns 7, 8 minutos. Eu tomei um café e voltei e já deu tudo certo. Agora a gente já pode ter acesso aqui a várias configurações do nosso servidor que a gente pode fazer pela interface mesmo, sem precisar de ir para de acessar por terminal. A gente pode já lançar alguns tipos de usar algumas ferramentas, na verdade, através da própria interface, como reiniciar o nosso servidor, verificar coisas de disco, gerenciamento de espaço do disco, reiniciar o nosso servidor, recriar, na verdade, o nosso servidor, acessar o nosso console web, monitorar a performance, forçar o desligamento, gerenciar DNS, que é muito importante para a gente configurar o nosso domínio e tudo mais, o nosso domain name servers, e adicionar o nosso domínio também. Bom, agora a gente vai chegar numa parte bem interessante, agora é a parte de conectar a nossa VPS e lá de dentro subir o nosso servidor HTTP, trabalhar com firewall dentro da nossa máquina virtual, nossa VPS, na verdade. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos copiar o nosso IP, no caso é esse aqui, 191.252. Cada um tem um IP diferente, você copia esse endereço principal aqui no painel. Abre o seu terminal e digita SSH. Eu estou usando o terminal Bash. Vamos colocar o usuário que a gente quer conectar, no caso o usuário root, que é o usuário raiz, arroba o nosso IP, fazer 191.252.212. A gente confirma que é uma conexão que a gente quer continuar se conectando e digita a senha aqui. Digita a senha rapidamente. Ou a gente se conectou com o servidor e se a gente vier um pouco aqui para cima, a gente consegue ver que algumas informações sobre o nosso servidor, como o consumo de memória RAM, o nosso processador e tudo mais. E claro, a distribuição do Linux que a gente selecionou. Mas vamos, antes de a gente lançar os comandos para a gente iniciar com a introdução do Nginx, vamos primeiro verificar se tem alguma coisa rodando no nosso servidor. Vamos acessar o nosso IP e ver se ele responde algo. Ocorreu o esperado, que é ele não responder nada, porque não tem nada rodando nele. Vamos então atualizar primeiro, fazer as primeiras configurações para a gente receber o Nginx, que é o nosso servidor HTTP. Primeiro de tudo, a gente precisa de lançar o comando apt update para atualizar todos os pacotes da nossa máquina. É um processo bem rápido, como a máquina está limpinha, sem nada rodando. É um processo bem rápido de fazer. O próximo passo seria já instalar o nosso Nginx. Então, vamos fazer o apt tal. Apertar o Y. Perfeito, ele foi instalado. Para a gente conferir se realmente ele foi instalado da maneira correta, a gente lança o comando nginx -v no nosso terminal e a gente percebe que o Nginx já foi instalado.
mas a gente não tem certeza se ele realmente está rodando no nosso servidor. Para a gente validar se ele realmente está rodando no nosso servidor, basta a gente utilizar o systemctl, conferir systemctl status x. Dá pra gente perceber através desse comando que ele está ativo e rodando na nossa VPS. O próximo passo para a gente sair dessa tela, a gente aperta a tecla Ctrl+Z e a gente sai da tela de status. O próximo passo seria então verificar, na verdade, para a gente, caso o seu Nginx não estiver com status rodando, para você startar ele, para você começar ele, basta você lançar o comando systemctl start X. Mas como o meu já estava rodando, como vocês podem ver pelo status, não ocorreu nenhum efeito desse comando. O próximo comando que a gente precisa de tratar sobre seria o systemctl enable nginx, e é um comando para a gente fazer com que o nginx sempre suba quando o nosso servidor iniciar. Ou seja, todas as vezes que o nosso servidor iniciar, o nginx também vai subir, vai iniciar. Depois disso, agora a gente vai mexer com o firewall. O Ubuntu, que é uma distribuição do Linux, tem por padrão um firewall bem interessante, que é o firewall UFW. Para a gente conferir se ele está habilitado, a gente pode, na verdade, para a gente verificar o status dele, basta a gente lançar UFW status e a gente confere que o UFW, que seria um tipo de firewall descomplicado, o nome seria Uncomplicated Firewall, que é um padrão aqui em algumas distribuições do Linux. No caso da versão do Ubuntu, da distribuição do Ubuntu, a gente consegue ter esse UFW. Como ele está inativo na nossa máquina, nosso VPS, a gente precisa de habilitá-lo. No caso, é só lançar o comando UFW enable para habilitar o firewall. A gente é questionado se a gente quer realmente lançar esse comando e a gente responde com sim. Mas uma coisa importante com o firewall ativo, a gente precisa de habilitar algumas aplicações para que elas funcionem, para que elas sejam acessíveis. Como o firewall é uma parede que fica entre o nosso servidor, que no caso é a nossa VPS, e o mundo externo, a gente precisa de permitir que algumas das nossas aplicações internas elas tenham brechas nessa parede que é posta pelo firewall, para a gente conseguir acessar as aplicações de modo externo. Algumas aplicações específicas para manter a segurança e tudo mais. Para a gente habilitar alguns serviços específicos que eles fiquem expostos através desse firewall, a gente pode utilizar o comando UFW applist para a gente saber todas as coisas que estão rodando todos os serviços que estão rodando. No caso, a gente vai habilitar o Nginx HTTP. A gente podia fazer na verdade com que o Nginx full, no caso, cobrindo tanto o HTTP, que é um protocolo que não tem criptografia, como o HTTPS, que é um protocolo que transmite os dados com criptografia. Mas no nosso caso, como a gente vai utilizar só um Nginx HTTP que ele não possui criptografia, a gente não vai habilitar para o full, a gente vai habilitar o HTTP. No caso, para a gente habilitar é só o FW allow, colocar o nome desse serviço, que é Nginx HTTP. Boa, a gente colocou agora o Nginx HTTP, mas a gente também precisa de permitir que o OpenSSH faça essa comunicação externa. Então a gente faz o UFW allow OpenSSH
SSH. Para a gente conferir se tudo deu certo, para a gente verificar se todas as aplicações receberam realmente permissão para poder serem expostas, a gente utiliza o UFW status. Agora provavelmente vai conseguir pegar tudo que está acessível de forma externa. No nosso caso, a gente tem o OpenSSH e o Nginx HTTP, que é o que a gente realmente precisa. Para a gente realmente confirmar essas regras, basta a gente lançar o comando UFW reload para atualizar as configurações do UFW e subir as alterações que a gente fez nas configurações. Bom, depois de configurar o nosso UFW, verificar se através do status que tudo está aberto, tudo que a gente precisa está aberto, agora a gente vai voltar a acessar o nosso servidor pelo browser para a gente ver se a gente tem uma resposta diferente do que a gente tem. A gente encontra o Nginx, a gente tem acesso ao Nginx rodando no nosso servidor VPS. Agora que a gente vai manipular os nossos arquivos para subir a nossa primeira página web, eu prefiro utilizar o VS Code, que é uma IDE para a gente navegar entre as pastas e editar os arquivos. Então, se você não tem instalado o VS Code na sua máquina, basta você pesquisar VS Code e no site oficial, que tem diversas opções de download. Então, para todos os tipos de sistema operacional e todos os tipos de arquitetura. Então vamos abrir o Visual Studio Code e buscar pela extensão, uma extensão nessa aba extensões, por uma extensão chamada Remote SSH. Eu desinstalei a extensão só para gravar o tutorial, mas eu costumo utilizar ela. Vamos instalar essa terceira, que é um pack de extensões para desenvolvimento de forma remota, ou seja, servidores VPS ou em containers, Docker, desenvolvendo de forma remota, como se fosse a gente estivesse desenvolvendo nossa máquina, mas em um servidor remoto. Vamos instalar essa extensão. Instalado, basta a gente dar na verdade, nem precisa de fazer um refresh. Basta a gente ir aqui nessa aba de ferramentas, a gente já percebe que tem um ícone novo, que seria o Remote Explorer. Eu vou até apagar essa parte aqui para a gente fazer do zero. Vai aparecer assim para vocês, sem nenhum tipo de conexão. Aí vocês clicam no mais, add new, e usam aquele mesmo padrão para se conectar via terminal. SSH root, que é o nome do usuário, arroba o nosso IP. E ele pede para a gente colocar um target, ou seja, um arquivo onde vão ser inscritos os dados dessa nova conexão. No caso, essa nova conexão eu quero que vá para esse arquivo config que está dentro .ssh, do diretório .ssh na minha máquina Windows. Provavelmente no seu caso vai estar em um diretório diferente, dependendo do seu sistema operacional, mas eu vou ir nesse lugar mesmo. Para você ver esse arquivo e editar na mão, caso você precise, basta você clicar na engrenagem aqui no canto e clicar em .ssh/config. Aqui você pode mudar o nome dessa conexão. Eu vou colocar aqui host. E para você se conectar de fato ao servidor, porque por enquanto a gente só tem um esqueleto de conexão, a gente ainda não realmente está conectado ao nosso VPS. Para se conectar, basta clicar nessa pasta com mais, selecionando o sistema operacional do nosso VPS, que no caso é um, e coloca a senha do usuário root. Pronto, a gente já está conectado, gente. Vou até fechar esse outro Visual Studio Code e a gente pode abrir uma pasta específica. No caso, aqui estão todas as pastas dentro do nosso root. E a gente pode ir um pouco antes, seria o raiz.
VPS barra todas essas pastas aqui. Estou aqui também. É o USR. Abrir o diretório barra no nosso Visual Studio Code. A gente vai ser solicitado que a gente digite a senha novamente. A gente digita a senha do usuário root novamente. E a gente confia nesse ambiente. Finaliza que a gente confia nesse ambiente. Agora a gente já está conectado ao nosso servidor VPS através do nosso Visual Studio Code. A gente tem acesso a todos os diretórios e a gente pode manipular todos os arquivos que a gente quiser, criar novos arquivos e tudo mais. Finalmente, de fato, a gente vai criar a nossa página web e expor ela através do Nginx. Vamos lá, então. Agora que a gente já está no nosso diretório barra dentro do nosso VPS, agora a gente pode ir no diretório var, no www, e criar uma nova pasta chamada, vamos colocar site. Pode ser qualquer nome. Dentro dessa pasta vamos colocar pasta chamada HTML e criar o nosso index.html. Eu vou usar um shorthand para poder facilitar essa construção desse esqueleto de HTML e colocar um título site. Vou colocar aqui uma tag H1 com um título. Vou colocar site. Agora, depois desse HTML, a gente tem que ir lá no nosso Nginx. A gente acessa o Nginx pelo etc e depois a gente vai na pasta Nginx. Eu passei a pasta Nginx. Depois sites available e cria um novo chamado, pode ser qualquer nome também, mas eu vou colocar site também para manter o padrão sem extensão mesmo. E eu já tenho uma colinha aqui com o que a gente precisa de colocar dentro desse arquivo de configuração. Vou até fechar aqui o nosso terminal. Aqui é um arquivo de configuração bem simples, com algumas configurações importantes. No caso, primeiro, a porta que a gente vai estar ouvindo, que a nossa aplicação vai estar ouvindo. O local onde está o nosso arquivo HTML. No caso, eu vou copiar aquele path onde a gente criou o nosso arquivo, copy path, e colar aqui. Que é var www site e HTML. E esse index seria a página raiz, os arquivos raiz, onde dentro dessa pasta HTML ele vai fazer essa busca por esses arquivos. O server name seria o nome do seu servidor, mas não precisa de preocupar, pode colocar qualquer coisa por enquanto. Vou colocar site e ouvindo na porta 8080, não, vou colocar 8081. Pode ser qualquer porta que esteja disponível. Aí depois, o próximo passo, a gente precisa de fazer com que criar um link simbólico. Para isso a gente pode acessar o nosso terminal, que um atalho para a gente acessar o nosso terminal é Ctrl Shift e aspas teclado, e a gente já acessa o nosso terminal já dentro da nossa VPS. E para a gente criar um link simbólico, o link simbólico seria como se fosse um ponteiro para um arquivo, ou seja, um arquivo que aponta para outro, pode apontar para uma pasta, pode apontar para um arquivo. No nosso caso, a gente vai apontar para um arquivo, e no caso vai ser ln-s. E a gente vai pegar esse arquivo aqui, copiar o path dele, colar aqui, e ele vai apontar para
esse path aqui, ó. Ele vai apontar para esse sites enabled, para esse diretório. Copiar o path, colar. Desse modo a gente já vai criar o link simbólico e já pode fazer um systemctl restart nginx para poder fazer o reload, o refresh do nginx. E a gente pode usar um nginx-t para verificar se está tudo certo. Uma outra coisa que é importante é a gente ir no arquivo nginx.conf, que fica aqui mesmo, e descomentar essa linha server names hash bucket size 64. Outra coisa que, antes da gente testar de fato, a gente pode... Antes da gente testar de fato, a gente precisa de configurar nosso firewall, porque se a gente tentar acessar essa porta 8001, nosso servidor 8081, mesmo o servidor estando rodando, a gente não consegue ter acesso a essa porta, porque ela não está exposta pelo nosso firewall. O firewall está bloqueando. Não sei se vocês se lembram, mas a gente configurou o firewall e a gente tem uma lista de serviços que estão permitidos, que estão numa whitelist. No caso é o Nginx, o OpenSSH e nossa porta 8080. E para a gente colocar um novo serviço rodando, a gente pode copiar esse comando aqui, ó, ufw allow proto TCP, e o proto seria de protocolo TCP, e a gente está atribuindo a qualquer tipo de IP o acesso à porta 8081. Desse modo a regra já foi adicionada. A gente pode colocar uma AFW reload para poder carregar essa UFW, escrevi errado, UFW reload e o UFW status. A 8081 já está exposta. E uma coisa interessante também que eu vou mostrar para vocês, olha como funciona o link simbólico. Vocês estão vendo aqui o que gerou como se fosse uma cópia desse arquivo site que a gente criou dentro da pasta sites available. Ou seja, tudo que a gente alterar aqui nesse arquivo site dentro da pasta sites available vai refletir nesses sites enabled. Muito interessante, né? Muito massa. Por exemplo, se eu colocar 80... Eita, eu teria no local errado. Mas se eu colocar aqui 80, vai refletir nesse outro arquivo. Muito massa, achei muito interessante. E agora a gente pode dar um systemctl. Não precisava de um systemctl restart Nginx, mas eu vou só para poder garantir, porque tudo já está pronto pra gente já verificar nossa aplicação rodando. E só para conferir Nginx para verificar tudo certo. E já podemos acessar o 8081 já com o nosso site rodando. Aqui, ó, o que a gente colocou já está refletido aqui. Se a gente quiser alterar alguma coisa, por exemplo, no site 8081, site listem, vocês percebem que reflete já automaticamente
dentro da nossa porta 8081. Enfim, esse foi o vídeo. Deu pra gente aprender muita coisa nesse vídeo. A gente aprendeu a subir um servidor HTTP, no caso o Nginx. A gente aprendeu a configurar nosso servidor VPS da KingHost. A gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu também a como se conectar ao nosso servidor através de uma extensão do VS Code. Enfim, muita coisa bacana. Mas por hoje é só isso mesmo. Fique com Deus aí. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal da KingHost. E também deixar um comentário do que você achou do vídeo e tudo mais. Então, falou!